Olá! Hoje vamos fazer um mergulho profundo num texto, olha, fascinante. O Evangelho segundo Marcos. Opa, vamos lá. A nossa missão aqui é tentar desvendar por que esse Evangelho, que é o mais antigo dos quatro, né? Por que ele continua tão fundamental, tão cheio de surpresas. Então, uma ótima escolha, sem dúvida. Vamos explorar o estilo único dele, a mensagem central e, claro, alguns dos mistérios mais intrigantes. E é crucial já começar dizendo isso. Marcos ser o primeiro muda tudo. A maioria dos estudiosos acredita na tal prioridade marcana. Assim, quer dizer, que Mateus e Lucas provavelmente usaram Marcos como fonte principal. Então, ler Mateus e Lucas é ver Marcos expandido, de certa forma. Exato. Não são histórias totalmente independentes nesse sentido. Entender Marcos é a chave para entender como essa narrativa sobre Jesus evoluiu, sabe? Faz sentido. E não é só um relato antigo, parado no tempo. É um texto super vibrante, com uma teologia forte, provavelmente escrito para uma comunidade de gentios, talvez em Roma, num período meio tenso. Essa ideia da prioridade já dá o que pensar. E falando em vibração, o estilo de Marcos contribui muito para isso, não é? Essa sensação de urgência quase. Cinematográfica. Totalmente. Aquela palavrinha grega, iutes, imediatamente, logo em seguida, aparece o tempo todo. Mais de 40 vezes. Cria um ritmo que quase deixa a gente sem fôlego, né? Exato. E essa urgência não é só um enfeite, um truque. Ela serve à mensagem. E o texto está cheio de pistas de para quem ele escrevia. Como assim? Tem o uso de palavras latinas, que ele nem traduz direito para o grego, só translitera, tipo quenturion, centurião, denários, denário. Coisas do dia a dia romano. Isso. E ele também explica costumes judaicos, coisas que um judeu já saberia, mas um romano, talvez não. Detalhes que pintam esse quadro de um público em Roma. Entendi. E como isso escrever para gentios em Roma, como isso se conecta com a mensagem principal de Marcos? Conecta total. Principalmente na forma como Jesus é apresentado. Sabe, talvez esperassem um Messias rei, triunfante. A imagem mais comum, talvez. Pois é, mas Marcos foca em o quê? No servo sofredor. Tem aquela passagem-chave Marcos 10:45. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. E dar a sua vida em resgate por muitos. Exatamente. A verdadeira identidade, a glória de Jesus em Marcos não está no poder aqui na Terra. Está no serviço, no sacrifício. E isso fica claríssimo na paixão. E essa figura do servo sofredor, isso me leva para outro ponto super debatido em Marcos, o tal do segredo messiânico. O famoso segredo. É muito intrigante, né? Por que Jesus pedia tanto silêncio sobre quem ele era, sobre os milagres? Qual a explicação para isso? Era tipo uma tática histórica dele ou é mais uma coisa do autor? Essa é a pergunta de $1 milhão. Alguns veem razões práticas, sim. Evitar conflito com autoridades, talvez. Certo. Mas outros, como aquele estudioso Reid lá no começo do século XX, ele argumentou que era mais uma ferramenta literária do autor, sabe? Uma ferramenta para quê? Para explicar por que Jesus não foi reconhecido como Messias por todo mundo durante a vida. Mas, pensando teologicamente e ligando com o servo sofredor, a ideia mais forte é que, bem, a identidade de Jesus só podia ser entendida direito à luz da cruz. Entendi. Qualquer coisa antes seria incompleta ou distorcida. O segredo meio que guarda a revelação para o momento certo. O sacrifício final. Interessante. Isso me faz pensar em como os próprios discípulos são retratados. Eles parecem que nunca entendem direito, né? São medrosos, falham o tempo todo. É um retrato duro. Culmina com aquela fuga na hora da prisão, a negação de Pedro. É bem pesado, especialmente se a gente compara com as mulheres. Exato. O contraste é gritante. As mulheres que seguiram até o fim, fiéis ali na cruz, no túmulo. E até José de Arimateia, né? Um membro do Sinédrio que tem a coragem de pedir o corpo. Justamente, os discípulos, os mais próximos, falham feio em entender e seguir esse caminho do servo sofredor. E aí vem o ápice da ironia e da teologia de Marcos. Que seria a confissão de fé mais clara, mais correta do evangelho todo. Verdadeiramente, este homem era filho de Deus. 39, isso.
E quem diz isso não é um discípulo, é um soldado romano, um gentil, ali aos pés da cruz, no momento da morte. Nossa. Imagina o impacto disso para o público original em Roma. É um sinal muito forte de que a mensagem estava se abrindo, sabe, para além do judaísmo. Um momento poderoso mesmo. E falando em momentos impactantes, a gente chega no final. Ou, na verdade, na falta de final. Ah, o final de Marcos. É um dos maiores enigmas do Novo Testamento, né? Os manuscritos mais antigos, os que o pessoal considera mais confiáveis, eles terminam de um jeito muito seco. Em Marcos 16, versículo 8. Exato. As mulheres acham o túmulo vazio, ouvem a mensagem do anjo para avisar os discípulos, mas elas fogem, tremendo e assustadas, e o texto diz: e não disseram nada a ninguém, porque tinham medo. Fim. Ponto. É isso. Os versículos que vêm depois, 16, 9 a 20, com as aparições de Jesus ressuscitado que a gente vê nas Bíblias hoje. São acréscimos, né? São considerados acréscimos posteriores pela maioria dos estudiosos hoje. A visão mais aceita é que o final original é esse, em 16:8. Mas por que tão abrupto? Parece que falta coisa. Então, por mais estranho que pareça, a interpretação mais forte é que foi intencional. Marcos quis terminar assim. Mas com que objetivo? Deixar todo mundo angustiado? É mais um desafio, eu diria. Esse medo, esse silêncio das mulheres, funciona como um espelho para quem está lendo. O evangelho termina numa crise, numa falha em obedecer o comando de anunciar a ressurreição. Ah, isso força quem lê a se perguntar: e eu? Vou ficar paralisado pelo medo, como elas, ou vou assumir essa tarefa de anunciar? Transforma a leitura numa convocação pessoal, sabe? Uau! Isso muda bastante a perspectiva sobre o final. Então, resumindo o nosso mergulho de hoje, Marcos é o pioneiro, provavelmente a base para os outros. Certo. Tem esse ritmo alucinante, focado no Jesus servo sofredor. Aí tem um intrigante segredo messiânico. Uhum. A falha constante dos discípulos contrastando com outros personagens. E esse final chocante, aberto, que joga a bola pra gente. Exatamente. E acho que isso nos deixa com um pensamento final para quem está nos ouvindo refletir. Manda. Se Marcos provavelmente termina assim, com medo e silêncio, lá em 16:8, mas a ordem era clara, anunciar a ressurreição. Que convite essa aparente não conclusão faz para a gente hoje? No nosso tempo, no nosso contexto. O que esse final inacabado exige de nós? Uma ótima pergunta para a gente ficar pensando. Fica aí a provocação.